Olha, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se reuniu ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e na saída declarou que as regras da reforma da Previdência terão validade imediata para funcionários públicos de estados e municípios de forma imediata. E o governador atende agora a Jovem Pan. Governador Ronaldo Caiado, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Bom dia, Tiago, Augusto, Alvila e a Denise. Governador, o governo de uma certa maneira recuou nessa questão, e por que isso é tão importante que a reforma também tenha validade imediata para estados e municípios? Primeiro, porque nós somos os maiores empregadores, em primeiro lugar. Segundo lugar, porque Estado não tem poder de emitir títulos. Então fica a nós todo esse remanescente, esse passivo da Previdência, como também outros vandalismos administrativos que foram praticados, como não pagamento de folhas, como também todos aqueles empenhos que foram cancelados de obras feitas. Ora, neste momento é importante que aquilo que for aprovado, ele tenha condições de ser verticalizado no mesmo momento e ser aplicado nos estados e municípios. Governador, bom dia, Marco Antônio Villa. Falando, governador, em folha, como é que está a situação de Goiás? Já foram pagas as folhas do ano anterior, de 2018, que evidentemente não era responsabilidade do senhor, mas foram pagas o 13º salário? Vila, as pessoas que estão nos ouvindo podem até imaginar, não é possível que Goiás é um estado rico, sim, com grande potencial, e de repente você vê um estado como o nosso chegar a uma situação que a metade da folha de novembro e a folha de dezembro toda não foram pagas. Ao mesmo tempo foi deixado um déficit salarial de 1,680 bilhões e os empenhos cancelados chegando a um total de 3,4 bilhões de reais. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje, e com a gravidade a mais que Goiás hoje se encontra com a pior nota de avaliação junto ao Tesouro Nacional, e como tal não tem credenciamento para poder fazer nenhum empréstimo. Ontem também um dos assuntos, além da reforma da Previdência, para voltar a atenção aos estados. Goiás, por exemplo, eu tenho só de aposentados e pensionistas, eu tenho que fazer um pagamento de 500 milhões mês, aonde 200 milhões eu tenho que repassar direto do Tesouro do Estado de Goiás, ou seja, um déficit direto na veia do Tesouro em 200 milhões mês. Então, isto está inviabilizando totalmente o Estado, junto com as outras dívidas que foram acumuladas num processo de total populismo, de irresponsabilidade, sem nenhum compromisso com gestão. Goiás chega, eu vou dar uma paradinha para você que não acredita, poder ter certeza, 83% de toda a receita mensal do Estado é consumida com folha de pagamento. Então, veja você a situação que ficou o nosso Estado nesse processo de reeleições continuadas e falta de uma responsabilidade em ter que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Governadora Denise, bom dia. Bom dia, Denise. Bom, a gente ainda está aguardando detalhes maiores da proposta de reforma da Previdência do governo. Semana passada saiu só a questão da transição e idade mínima. Agora eu queria saber, do ponto de vista dos estados, quais as medidas que poderão ter algum impacto mais imediato. O senhor falou dessa situação gravíssima aí de comprometimento da Receita, sendo a reforma aprovada neste ano, que medida já poderia fazer alguma diferença em 2019? Primeiro, como você colocou, além do fato da idade e aplicabilidade também aos municípios, nós temos o fato específico de uma alíquota extraordinária. Tá? Essa alíquota extraordinária, ela será utilizada com o objetivo de poder dar sobrevida ao sistema previdenciário dos estados. E na maioria dos estados nós já temos esse percentual
está sendo aplicado e não é o suficiente. Poderia chegar a quanto? Hoje Goiás está com 14,25 já hoje. Né? Essa necessidade dessa alíquota extraordinária, ela vem exatamente para poder fazer também com que haja uma participação para dar sobrevida ao sistema. O outro seria o fato da securitização. Né? A securitização de alguns pontos que nós estamos defendendo, que seria o governo abrir mão de parte do imposto de renda para que a gente possa ter essa antecipação dessa verba e com isto trazendo algum caixa para o Estado. Então são condições que nós vemos como sendo fundamentais. Outro ponto, Denise, é tratar o assunto também dos maiores gastos que tem o Estado, que estão vinculados a nós, a parte também de todo o funcionalismo em relação a essa faixa de aposentadoria. Passa a ser fundamental. E também é uma questão de justiça social, porque o cidadão mais humilde não acumula aí 20 anos de carteira. Né? Então isso aí vem de carteira assinada, então de contribuição com a Previdência. Então isso aí mais atende um setor que tem essa capacidade, que é o funcionário público, e com isso deixando aqueles cidadãos que estão fora desse mercado a uma condição muito mais limitada de aposentadoria e outros com aposentadoria com 49, 50 anos de idade. Augusto. Governador Augusto Nunes, como vai? Tudo bem? Bom dia, Augusto, tudo bem? Bom dia. Governador, se não houvesse as amarras da legislação que trata do funcionalismo público, quantos funcionários poderiam ser dispensados sem que isso afetasse o funcionamento da administração estadual? Veja, nós temos hoje uma situação que esse quadro ele tem que ser rediscutido. Nós temos que ter a coragem. Sabemos que muitas pessoas, Augusto, não têm coragem de assumir essa posição, porque, querendo ou não, se constitui também em articulações que são poderosas. Eu vivi durante 24 anos da minha vida dentro do Congresso Nacional. E você sabe que essas corporações são extremamente articuladas, não é? Para que não sejam comprometidas hora alguma. É isso que realmente faz com que aquilo que eu tenho repetido, cidadão sem saúde ou sem emprego, ou cidadão sem condições de escolaridade, ele não tem nenhum sindicato, nenhuma estrutura para defendê-lo. E, no entanto, de repente o Estado fica, como o Estado de Goiás, 6.700.000 goianos trabalhando para poder sustentar 156 mil funcionários. Então esse é o quadro que tem que ser revisto. Nós não temos dinheiro para investimento, não temos dinheiro para hospitais fechando, por a segurança pública sem ter condições de sustentar o consumo mínimo do dia a dia. Então uma realidade em que todos têm que parcelar esse momento de sacrifício depois desse populismo inconsequente, corrupto e irresponsável que foi instalado no Brasil. Então, ou nós vamos assumir essa realidade, ou se não, se for manter essa estrutura de alguns convivendo numa situação diferenciada, em detrimento, ou seja, 3% da população vivendo numa situação diferenciada, em detrimento de 97%, nós não teremos governabilidade do país. Então, acho que neste momento, eu conversei ontem muito tempo com o ministro Paulo Guedes. Ele realmente é um homem bem objetivo, direto, pragmático, tem coragem de assumir as posições, tem conteúdo para defendê-las. Eu acho que é o momento, principalmente meu partido, Democratas, que tem hoje o presidente das duas casas, tem o ministro, chefe da Casa Civil do governo. Nós temos que assumir uma posição, sempre foi esse o programa de partidos, é também coincidente com o programa do atual presidente da República, e temos que realmente sair dessa posição de acomodação, deixar com que o tempo vai resolver, não existe isso, e é hora de assumir esse desgaste necessário, explicar ao povo e tirar o país desse momento que, se deixar como está, vai para um colapso generalizado. As pessoas não acreditam, acham que o Estado não quebra e acham muitas vezes também
que terão sempre saída e que o governo terá como sobreviver. Essa não é a realidade. Os aposentados já começaram a sentir que essa situação vai agravar, tá certo? E essas acomodações têm sido tomadas num gesto muito mais politiqueiro, tem levado o Brasil a hoje não ser um mercado propício para investimentos e muito menos ser um país com o potencial que tem de se colocar aí na vanguarda do mundo. Rapidamente, professor Vila. Tem uma questão, governador, eu não gosto de crônica de costumes, que eu chamo de crônica de costumes, eu gosto sempre de discutir questões políticas. Porém, as redes sociais têm uma força inacreditável, né? E as eleições demonstraram isso. No último fim de semana foram postados 2 vídeos, um de 10 segundos, outro de 9 segundos, de uma festa que ocorreu no Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás, em que está o senhor com a sua família, e no segundo vídeo de 9 segundos tem um funk que está sendo tocado e tem um refrão chamado Senta, Senta, Senta. O senhor sempre se destacou ao longo da vida pública pelo respeito e o trato correto da coisa pública, né, dos recursos públicos. Sempre foi um defensor da boa moralidade republicana. Eu li a nota do que o senhor divulgou depois sobre esse fato, mas eu gostaria de perguntar aqui na Jovem Pan para o senhor, porque foi um fato que teve muita repercussão. Eu sei que não gosto desse tipo de assunto, eu gosto de discutir questões estruturais, mas qual é a posição do senhor sobre esses 2 vídeos? Bom, Vila, principalmente partindo de você, realmente é algo que eu jamais imaginei que um pai como eu que sou, Sim. Minhas filhas que moram em São Paulo, uma pessoa que por obrigação do cargo, eu tenho minha residência em Palácio e que sempre tive o cuidado de nunca confundir o que é público com o privado. Eu fiz questão absoluta de antes de dar o almoço às minhas filhas e às suas amigas de poder não só comprar tudo e até em excesso a mais, do que poderia ser gasto. Agora, eu acho que no momento em que você está em família, no almoço de família, com os jovens da idade das minhas filhas, que estavam com outros, em que as pessoas, depois do almoço, tiveram um momento de descontração, acho que essa maneira de querer rotular isso como se sendo um baile funk, um homem que a vida toda, durante minha vida e minha trajetória de 30 anos da vida pública, nunca existiu nada que me desabonasse. Mulher minha nunca foi sustentada por dinheiro de governo. Minhas filhas foram educadas com meu dinheiro, tá certo? E vivem às minhas custas, tá certo? Querer transformar isso num fato político é de uma baixaria inominável. Acho que isso é deprimente ver a política caminhar para um lado desse. Um homem que sempre teve o cuidado de se resguardar. Agora, imaginar que um evento de um almoço, minhas filhas que moram em São Paulo, pode produzir um fato político, realmente ver que a política nacional realmente baixou a patamares inaceitáveis. É por isso que eu fiz questão de perguntar ao senhor, governador, porque as redes sociais, elas constroem essas leituras, né? E isso se propaga com uma rapidez assim inacreditável, né? No final do domingo, todo mundo falando. Eu também acho que é um fato que não tem nenhuma relevância política, tal, mas fiz questão de perguntar ao senhor, que eu sei que é um assunto desagradável, mas a gente tem que discutir também esses assuntos desagradáveis e esclarecer o público. É uma questão de compromisso mesmo. Eu não tenho, realmente eu não tenho a menor dificuldade de assumir as minhas posições e com muita coragem. Você sabe muito bem que Quando eu defendi o setor rural, eu já fui estigmatizado e já sofri muitos preconceitos, tá certo? E graças a Deus eu sempre mostrei que eu jamais trilhei fora daquilo que foram meus princípios. Hoje o setor rural está na vanguarda do mundo e por isso hoje ele é enaltecido por muitos, quando há muito tempo atrás era duramente penalizado. Quando eu assumi um combate ao PT, eu sabia também que eu sofreria isso. Quando eu assumi o governo do estado de Goiás, no momento em que vem de um governo de 20 anos que destruiu o governo, que praticou as corrupções mais danosas ao estado, roubou o nosso estado, transferiu renda para governantes, para dar a eles condições de regalias e de mordomias e de condição financeira que nunca tiveram, é lógico que eles vão partir para esse tipo de retaliação, Vila. Eles não concebem realmente um governante como eu,
totalmente independentes, chegaram ao governo. Eles não aceitam as regras como elas são, tá certo? Limpar essa corrupção instalada em Goiás, tá certo? Pelo ex-governador Marconi, não será um embate fácil. Eu terei contra mim grande parte de pessoas que vão fazer essas montagens. Eu já sofri muito com isso não me abala, lógico. Quando se trata de família, é uma coisa que não deixa de atingir de uma maneira especial a gente, não deixa de realmente fazer com que a gente tenha aquela respirada mais funda e realmente falar, olha, realmente enquanto o combate é num nível, tudo bem. Mas quando descem para esse nível de baixaria, também já preparei meus filhos, já conversei com minha esposa, já deixei claro que eu entendo o momento que eu vivo no Estado e eu saberei enfrentar isso aí com muita firmeza, tá certo? Cada dia mais com a convicção de que eu vou fazer o dinheiro do povo goiano, não mais manter famílias e nem mordomias e nem condições especiais para aí poder sustentar esposas e filhos. Você pode ter certeza disso. Ok, governador Ronaldo Caiado do DEM, governador de Goiás, mais uma vez, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho. Hora? 9h26. Repita. 9h26.